Fala aí, galera alvinegra, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje vamos estar falando aí sobre essas rodadas do Campeonato Brasileiro, sobre a classificação, sobre a situação preocupante de alguns clubes aí na tabela e vamos falar também sobre a chegada aí do Cris Ramos, que está sendo aguardado, e do Alex Vinícius, que ainda está em negociação. Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta, mas antes da nossa vinheta, eu queria pedir a você que estivesse deixando aquele seu like maravilhoso, que estivesse deixando o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa seu comentário, quando você deixa seu like, quando você se inscreve no canal, isso dá uma moral pra gente do caramba. O YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana e vai passando para frente. E outros torcedores do Botafogo vão tendo acesso, inclusive de outros clubes também. Então, se você for novo por aqui e quiser dar essa moral pra gente, a gente te agradece. Se inscreva no canal, que a gente tem sempre muito conteúdo para estar passando aqui acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu? Vamos à nossa vinheta. Então, galera, o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, nesse final de semana aí, aplicou uma sonora goleada no Fortaleza. Um resultado muito importante, não só pela goleada, mas pela vitória, que a gente precisava encostar mais no pelotão da frente. E tivemos algumas rodadas aí do campeonato, onde alguns clubes foram bem, outros não foram tão bem assim. E a gente vai estar trazendo para vocês aí o que foi a rodada essa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, nessa 19ª rodada, teve os seguintes resultados. Vamos lá. O Bragantino perdeu em casa para o Internacional por 3-1, e eu já falei aqui em diversos vídeos que eu não acredito que o Bragantino vá muito longe. Eu comentei isso antes do jogo do Botafogo com o Bragantino pela Copa do Brasil, que na minha concepção o Bragantino seria de 10 para baixo, e eu continuo com essa mesma opinião. Eu acho que o Bragantino é 10 para baixo, certo? O São Paulo teve uma boa vitória diante do Vitória, 2-0. O Flamengo passou um sufoco do caramba com o Mirassol no Maracanã, mas conseguiu vencer por 2-1. O Flamengo vencia por 2-0, o Mirassol foi lá, diminuiu, e no finalzinho do jogo, perdeu um gol feito, poderia ter empatado o jogo, o que seria muito bom para o Botafogo. Mas o Mirassol não conseguiu empatar, o Flamengo venceu a trancos e barrancos, mas venceu. O nosso glorioso Botafogo, como nós já dissemos aqui, aplicou uma goleada no Fortaleza, 5-0 lá no Castelão, deu uma caladinha na boca do Renato Paiva, que andava reclamando muito, chorando as pitangas aí pelos cantos por causa do Botafogo, por ter sido demitido, né? E quando na verdade ele deveria agradecer de ter sido treinador do Botafogo, já que a sua qualidade profissional é muito baixa, pelo menos na concepção desse que fala com você, e deu uma caladinha na boca dele, certo? Um jogaço ontem também foi Bahia e Fluminense, um 3-3, um jogo muito bom de virada, revirada, empate no finalzinho. Um jogaço, tá? Fluminense 3, Bahia 3, jogo realizado lá na Bahia, lá em Salvador. O Palmeiras ganhou do Ceará de 2-1, perdia por 1-0, e o Palmeiras é aquilo, né? O Palmeiras lembra muito o Corinthians de Fábio Carille. É aquele time que não joga bonito, que eu costumo dizer, né, sempre tá goleando de 1-0, goleando de 2-1. Esse é o Palmeiras do Abel. Então tá aí, ó. Ganhou mais um jogo, trancos e barrancos, mas está lá podendo ser o campeão, entre aspas, do primeiro turno, né? Já que tem jogos a menos aí. O Vasco empatou em São Januário com o Atlético Mineiro, perdia por 1-0, gol mais rápido aí do campeonato, gol alguns segundos, 38 segundos parece, e o Vasco foi lá, buscou o empate. Teve algumas oportunidades durante o jogo também, o Galo também teve algumas. Resultado final acabou que sendo justo. O Cruzeiro, mais uma vez, perdeu para um time da parte de baixo. O Ceará nem tanto, né? O Ceará está ali no meio de tabela, mas perdeu em casa para o Ceará de 2-1 de virada. Perdeu ontem para o Santos de 2-1 também de virada. Muita reclamação dos jogadores do Cruzeiro com a arbitragem. Mas o fato é que o Cabuloso perdeu pontos importantes em casa e a gente fica naquele questionamento. O Cruzeiro tem muito o que crescer? As peças que estão chegando, que chegaram, ou os jogadores que lá estão, têm muito mais ainda a oferecer? Até onde o Cruzeiro pode ir? Né? Porque hoje o Flamengo tem 3 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro e um jogo a menos. Então,
O Botafogo, por exemplo, que está na 5ª posição, ganhando os 2 jogos que tem de diferença em relação ao Cruzeiro, fica apenas 2 pontos do Cruzeiro. Então o Cruzeiro está tendo aí uma desacelerada. Isso aí tem que servir de alerta para o Cabuloso, né? Que vinha aí encantando todo mundo, ganhando, inclusive ganhou do Botafogo, né? No estádio Newton Santos. E o Cruzeiro precisa ver se ele tem muita margem de crescimento. O Flamengo, por exemplo, é ruim ter que falar isso, mas é uma realidade. O Flamengo tem muita margem de crescimento e já está na frente com, teoricamente, se vencer o jogo que empata o número de rodadas com o Cruzeiro, ficaria com 6 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro. E tem margem de crescimento, chegaram peças boas. Então, fica um alerta aí para o Cruzeiro também em relação a isso aí. O Grêmio perdeu em casa para o Sport, 1-0 Sport. O Sport não tinha vencido de ninguém, venceu do Grêmio. E eu falei ontem com meu filho, ontem ou sábado, durante a transmissão do Botafogo, eu comentei com meu filho assim, o Sport vai conseguir a sua primeira vitória em cima do Grêmio. Aí meu filho ainda brincou e falou assim, uma hora eles vão ter que ganhar, né? Não vai perder 38 rodadas. Conclusão, Sport 1-0 em cima do Grêmio e a situação do Grêmio é preocupante. Juventude e Corinthians, o jogo será hoje às 20 horas e aí amanhã a gente vai estar falando sobre esse resultado aí. Como eu disse aí atrás, alguns minutos, a situação do preocupante no campeonato hoje, na minha concepção, seria do Vasco, está lá na parte de baixo, zona de rebaixamento, sem muito poder de reação. O Grêmio é uma situação preocupante também, porque o Grêmio não tem feito bons jogos. A gente não vê uma oscilação do Grêmio muito para cima, a gente vê uma oscilação mais para baixo. Então a situação do Grêmio também é muito preocupante. Fortaleza, zona da degola, nem se fala. A situação do Fortaleza que vinha encantando aí nos últimos 3 anos, aí, fazendo boas participações, classificação em Libertadores, inclusive está na Libertadores ainda, né? A situação do Fortaleza também é muito preocupante. E eu digo aqui, volto a repetir, com o Renato Paiva, ela se torna preocupante em dobro. Vitória também numa situação preocupante, muito mal também o Vitória esse ano. E o Santos, que também vinha naquela zona ruim ali, tem dado sinais de recuperação. Parece que são 2 jogos já, 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Então o Santos está dando sinais de reação positiva, diferente do Grêmio, diferente do Vasco. Então o Santos deu uma respirada aí, saiu dessa zona da degola e está aí fazendo o seu papel aí, tentando buscar um sossego, buscar uma paz, buscar uma situação melhor para respirar no campeonato, porque o Santos realmente vinha muito mal também. A classificação do Campeonato Brasileiro na 19ª rodada, lembrando que muitos clubes ainda não completaram. O Botafogo, por exemplo, faltam 2 jogos, o Flamengo falta 1, enfim, está muito enrolado por conta do Mundial de Clubes. Os clubes foram disputar, o campeonato parou, então alguns clubes ficaram aí sem jogar. A classificação de momento é Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Palmeiras em terceiro, Bahia em quarto, o Botafogo vem na 5ª posição. Mirassol em sexto, São Paulo em sétimo. São Paulo está tendo uma reação muito boa no campeonato, estava lá embaixo também na tabela. Em oitavo, o Bragantino, que eu venho batendo na tecla aqui que vai ser de 10 para baixo. Nono é o Fluminense, 10º é o Atlético Mineiro. O Internacional, que todos falam todo ano que é candidato ao título, está em 11º. O Ceará, uma campanha boa, está ali no meio de tabela, em 12º lugar. O Corinthians também não anda numa situação boa, 13º. O Santos subiu para 14º, Grêmio 15º, Vitória 16º. E aí vem a zona da degola, essa zona terrível, que é a zona de rebaixamento, onde está o Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife, em 17º, 18º, 19º e 20º, respectivamente. Então, essa é a situação do Campeonato Brasileiro, né? Como nós dissemos aqui, o Cabuloso está aí na sua situação mais complicada um pouquinho, não sabemos se ele vai continuar mantendo esse ritmo, essa pegada aí. Para os torcedores do Cruzeiro, tomara que consiga, né? Para nós que estamos do lado de cá, tomara que tenha uma queda aí para que a gente possa estar chegando. Situação de momento em relação a Cris Ramos, o atacante aí do Cádiz. Ele está sendo aguardado, já está tudo acertado em relação a salário, tempo de contrato, com o Cádiz já está tudo certo. E ele é aguardado essa semana aí no Rio de Janeiro para poder fazer exames médicos e assinar contrato. Tomara que dê certo, tomara que passe nos exames médicos e, principalmente, tomara que consiga render ao Botafogo aquilo que o Botafogo precisa. Arthur Cabral deu uma reação esse final de semana, fez um bom jogo, marcou um belo gol, deu uma assistência onde ele driblou ali alguns jogadores do Fortaleza dentro da área.
deu uma reação boa, mas a gente precisa de mais tempo para saber se isso vai ser uma constante ou se foi apenas situação de um jogo. Alex Vinícius, ainda em negociação. Esse jogador, esse zagueiro, é monitorado pelo Botafogo desde o ano passado. O Botafogo está aí necessitando de um zagueiro que jogue pelo lado direito. Esperamos que o Botafogo consiga entrar num acordo aí com o Atlético Goianiense, que ele venha, que seja um bom zagueiro. É monitorado já há mais de um ano, então o Botafogo certamente tem visto qualidades nesse jogador. Que ele possa assinar contrato com o Botafogo aí, vir e ajudar a compor esse elenco aí que está deficitário, tanto na zaga central, né, o zagueiro pelo lado direito, quanto também está deficitário na ponta direita, porque a gente ainda precisa de um ponta direita. O atacante chegando aí, o Cris Ramos chegando, a gente completa ali aquela questão do ataque, já que o Mastriano entrou no jogo passado contra o Fortaleza e numa leseira danada, não aproveitou a oportunidade que teve, era para ter se empenhado mais, não se empenhou. Então, chegando o Alex, chegando o Cris, eu acredito que fique faltando aí um ponta para poder fazer sombra ali ao Arthur. De resto, a gente vai ter que levar até o final com esse elenco que está aí. Esperamos aí que os jogadores que estão contundidos voltem o mais rápido possível. O Botafogo precisa de todos bem fisicamente, todos em forma, para que a gente possa levar essas 3 competições aí até o final com bastante garra. Se ganhar, vai ser maravilhoso. Se não ganhar, que a gente pelo menos chegue com força em todas as competições. Valeu? Galera, essa eram as informações que nós queríamos trazer hoje, nessa segunda-feira. Mais uma vez agradecidos a você aí que tem sido nosso parceiro. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. E se for novo e quiser dar essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal. Você aqui é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.